Fala, povo bonito, como vocês estão? Gente, hoje vamos falar sobre um assunto que para muitos confeiteiros é uma dor de cabeça. Funcionários. Ter, não ter, e agora não consigo ficar com funcionário. Deus me livre, não quero nunca. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. E olha, senta aí, se prepara, porque talvez você escute algo que você não esteja preparado. Então nós estamos aqui para falar a verdade, combinado? Então vamos lá. Bom, o que nós traremos hoje para vocês é por que muitas vezes ter funcionário gera tanta dor de cabeça. E a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é: será que é mesmo o funcionário que está te dando dor de cabeça? Ou é você que está sendo uma dor de cabeça e não sabendo treinar tão bem assim esse funcionário? Vamos tirar um pouquinho a confeitaria de lado e eu vou trazer aqui para vocês um exemplo para a gente tentar ser bem claro sem precisar usar um conteúdo tão cotidiano assim na nossa vida, tão corriqueiro. Eu quero falar para vocês um exemplo sobre um versículo na Bíblia. A gente vai falar sobre o Salmo 23. E eu quero ensinar aqui para vocês hoje a vocês saberem interpretar o Salmo 23. Então, eu vou chegar aqui para vocês e falar assim: oi, tudo bem? Hoje eu quero te ensinar sobre o Salmo 23. Você conhece? Aí alguns de vocês vão dizer: sim, eu conheço. Então tá bom, era sobre isso. Ficou claro para você? Você entende? Faz sentido para você? Tá, então eu quero que você exerça esse Salmo 23 aqui na minha sala, na minha confeitaria. Para outras pessoas vão falar: Lu, eu nunca ouvi falar, o que é o Salmo 23? O Salmo 23 ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, tá bom, é isso? Sim, é isso. Reproduza. Agora olha como é diferente se eu chegar aqui para vocês e falar assim: pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um versículo que está na Bíblia, no Salmo 23, versículo 1. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi, antes de ser um rei, ele era um pastor, cuidador de ovelhas. E quando ele se tornou rei, vendo quanto Deus é bom para ele, tem cuidado dele, ele escreveu essa música que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que Davi usou dessa analogia? Porque ele era pastor. E ele, como cuidador das suas ovelhas, muitas vezes via que se não fosse o cuidado dele, a atenção dele, a ovelha poderia se perder, poderia passar fome, passar sede, passar do horário de voltar para o curral de repente. Então Davi, sabendo que ele, mesmo sendo um bom pastor, não era um pastor perfeito, ele entendeu que para ele, Deus, o Senhor, era um bom pastor e nada nunca faltaria na vida dele. E assim discorre todo o Salmo 23. Ele fala que Deus faz ele repousar em pastos verdejantes, ou seja, sempre tem o que ele comer, sempre tem águas tranquilas para ele beber, sem ter medo do que tem naquela água, algum animal, algum predador. Então veja como é diferente eu trazendo para vocês todo o contexto da escrita e querendo agora sim que vocês entendam e interpretem esse salmo junto comigo. Lu, eu entendi, mas sabe de uma coisa? Às vezes falta tanta coisa. Você acha que na vida de Davi não faltava alguma coisa? Porque ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu penso aqui junto com vocês: vocês já repararam que às vezes num dia muito frio, você passa na rua, você vê um morador de rua, você está todo agasalhado, morrendo de frio, e você olha aquela pessoa lá com uma roupa rasgada, de repente uma bermuda, e ele não está com frio? Então, às vezes para ele, que o Senhor também tem cuidado dele, não está faltando um casaco, mas ele não está sentindo frio. Então existem várias formas de interpretar o que é o nada me faltará. Para uma criança que pede tudo para o pai e para a mãe, ele recebe tudo que tem? Não. Isso significa que está faltando para ele? Não. É só a forma dele enxergar que nem tudo
que ele quer, ele vai ter, mas isso não significa que ele não está tendo uma boa educação ou uma boa criação. Vocês perceberam a diferença de eu só perguntar: você sabe fazer brigadeiro? Ah, que bom, então dá para você vir trabalhar aqui na minha cozinha, que eu sou especialista em brigadeiro. Bom, é assim, assim, assim. Ou então eu falo: olha, o brigadeiro eu quero que você enrole com 15 gramas e ele é assim, assim, assim. Vocês perceberam que se eu não trouxer para um contexto e explicar exatamente como eu interpreto um brigadeiro, essa pessoa, quando vier me ajudar, ao invés de ser um colaborador, vai me atrapalhar? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, não é que a pessoa que está do seu lado não sabe reproduzir, é que você não soube explicar. Aliás, muitas vezes, nem você sabe exatamente o que você está fazendo. Você está reproduzindo ali e aí de repente você dá um jeitinho. Você, quando troca o material, não encontrou um, coloca outro. Então entenda que às vezes não é que o outro não sabe fazer, é que nem você mesmo sabe como fazer, como colocar isso no papel e criar de repente um cronograma, uma forma mais fácil de entender todo o processo. E aí sim, você tendo todo esse processo desenhado, bem estabelecido, estruturado na sua cabeça, no papel, você vai poder reproduzir isso com alguém e vai ficar muito mais fácil. Vou pegar uma colinha aqui, porque eu quero passar umas dicas para vocês em relação a isso. Em se tratando do lojista, do confeiteiro, né? Se tratando de nós que iremos passar as funções, o que é importante a gente sempre deixar claro? A função que a pessoa vai fazer. Muitas vezes ela tem mais de uma função, mas sempre terá uma função que é a prioridade dessa pessoa. Por isso que quando a gente vê uma loja com várias pessoas, vários colaboradores, sempre vamos falar sobre uma escala de trabalho, a pessoa entra e vê uma projeção. Existe uma identificação de quem é o operário, o gerente, o superintendente, e isso você pode identificar com uma roupa diferente, uma cor diferente, um crachá de identificação, de alguma forma que fique claro, mesmo que trabalhe só você e mais uma pessoa, quem é ali que está no comando, quem é ali que está gerenciando e quem está ali mais para ser um operário, executar uma função. Isso é uma linguagem para todo mundo, para alguém que vem de fora ver. Se você tem uma loja, por exemplo, vem um cliente ou um motoboy retirar um pedido, ou uma pessoa passa, quer trazer uma informação, oferecer um produto. Às vezes ela vai e tenta, quem será aqui, né? Com quem será que eu posso falar? Mas às vezes até a postura e a forma como a pessoa está uniformizada, a postura dela, o crachá, vai ser facilmente identificado qual é a sua função e se eu posso ou não solicitar aquela pessoa. Deixe claro o que você espera do seu colaborador, porque às vezes você explicou a função principal, você disse para ele: olha, eu sou a luz do céu, eu trabalho com brigadeiros e a função principal que a gente tem para executar aqui é fazer brigadeiro. Eu preciso de uma ajudante, eu não estou dando conta, então o processo aqui é abrir forminha, enrolar doce e é isso aqui o dia inteiro. Mas na verdade, eu espero que ele, no início do dia, me ajude a higienizar as bancadas. No final do dia, eu espero que ele me ajude a limpar o chão, a organizar as coisas. Mas eu não deixei isso aqui alinhado. Aí talvez você diga o que eu já ouvi muitas vezes. Aí precisa dizer, pelo amor de Deus, né? Não tá vendo? Ou então você fecha a cara e vai fazer uma ação que era para o seu colaborador fazer e você acha que assim você está ensinando para ele, né? Tomara que ele se toque, eu espero que ele perceba, ele não é tão bobo assim. Gente, tudo precisa ser dito, tudo, o óbvio precisa ser dito, as coisas simples precisam ser ditas, não só as mais complexas, senão você vai se frustrar, achar que ninguém consegue fazer, só você consegue fazer, você vai ficar sobrecarregado fazendo todas as funções. E assim, eu ouvi um dia desse e achei muito interessante. Se você é um confeiteiro e você tem uma loja, você consegue contratar alguém para limpeza, alguém para administrar,
alguém para ficar no balcão, alguém para ficar no caixa. Você só não consegue contratar um dono de loja, porque essa é uma função que você tem que fazer. Então ela é exclusiva sua. Todas as coisas, as outras coisas que podem ser delegadas, não se sobrecarregue. Delegue e assim você vai ver que você consegue executar muito melhor a sua função, com mais atenção, com mais equilíbrio, tendo mais foco, sendo mais criativo, e assim vai fluir muito melhor o seu trabalho e o trabalho do seu colaborador. Outra coisa muito importante é a sua postura. A sua linguagem verbal é muito importante e a não verbal também. Então existe uma grande diferença de quando eu sento aqui para falar para vocês sobre brigadeiro e eu venho aqui e falo assim: tudo bem, fulano, hoje eu vou te ensinar a fazer brigadeiros. Nós vamos começar com a seguinte etapa. Ou então eu vou te perguntar: você sabe fazer brigadeiro? O que você entende como brigadeiro? Hoje eu vou te explicar isso e isso. E uma forma muito diferente é essa que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Você tem que ver. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Tá. Eu vou falar para você de brigadeiro hoje, tá? Então a gente usa assim, ó, essa caixinha aqui. Aí você dobra ela assim. Aí tem os docinhos, às vezes tá assim meio açucarado, mas não tem nada não. Aí você vai colocando assim na caixa e... Pera aí um pouquinho só. Alô? Isso, é pra pegar ele na escola. Não, na escola de natação. Ai, não acredito. Tá bom, liga lá, fala que você vai atrasar então. Ai, desculpa, viu? Aqui é tanta coisa pra gente resolver. Eu tava falando o que mesmo pra você? É do brigadeiro. Aí, quando você pegar a caixa assim... Chegou o morango. Tá. O morango tá aí, a rapaz do morango tá aí. Uhum. Não, só receber, aí você põe lá no fundo do estoque. Mas tá pago? Vê lá com as meninas, não sei não se tá pago. O quê? Vê com quem tiver lá na loja. Eu tô ensinando aqui a fazer brigadeiro. É assim mesmo, tá? E de vez em quando não tem jeito. Então, entendeu mais ou menos como é? É assim, aí você vai fazendo as caixinhas, qualquer coisa a Juliana tá aqui, ela vai te ajudando também, tá bom? Eu vou sair que eu tô na correria. Aí se precisar de alguma coisa também, qualquer coisa você me chama, tá bom? Perceberam a diferença? Como a sua linguagem não verbal, a sua postura e a forma como você rege o seu trabalho fala muito sobre o quanto você realmente se importa com isso, o quanto você realmente está integralmente no seu serviço e o quanto realmente você entende e domina sobre a área. Então essa confiança vai ser passada para quem estiver não só aprendendo com você, mas também comprando com você. E acredite, até mesmo o entregador que vai na sua loja buscar uma entrega, ele vai perceber a credibilidade que a sua loja passa pela forma como você se apresenta e como você também apresenta o seu produto. Então lembre-se, não é só sobre vender um produto. Você também, com a sua forma de lidar, está vendendo o seu produto. Um outro bicho de 7 cabeças que existe dentro de uma produção você domina muito bem uma decoração de bolo, uma escrita, uma caligrafia perfeita, e aí você quer outras pessoas para trabalhar com você e percebe que nem todo mundo tem as mesmas habilidades. Claro que nem todo mundo tem as mesmas habilidades, cada pessoa nasceu com um dom, desenvolve melhor alguns dons, outros não. Então, você precisa ter calma em relação a isso e perceber se só está faltando essa pessoa treinar, e aí ela vai perceber que muitas vezes é melhor ainda do que você em certas funções, ou se de fato aquilo não serve para ela reproduzir. Muitas vezes você vai precisar rever o seu cardápio e tirar alguns itens que só você domina e consegue fazer e outras pessoas não conseguem replicar. E algumas vezes você vai ter que aprender a garimpar ou explorar, no bom sentido da frase, o que aquele colaborador tem ou traz consigo que vai te ajudar muito. Uma vez eu tive uma ajudante na minha cozinha e ela estava fazendo um curso de tatuagem. E assim que ela me falou, ao invés de eu pensar, nossa, nada a ver, não tem nada a ver com confeitaria, melhor nem ficar com ela, na hora já me veio assim, uau, ela vai ter uma letra muito boa, ela vai ter uma articulação para desenhar e vai desenvolver um excelente trabalho aqui comigo.
Porque o dom artístico serve tanto para a cozinha quanto para outras áreas, como na tatuagem. Percebe como às vezes você, por estar bitolado ou engessado, não vê a criatividade e a capacidade que outras pessoas têm e o quanto isso pode agregar? Quantas pessoas saíram da área de medicina, da área de advocacia e de tantas outras áreas e foram virar confeiteiros? Na verdade, eles transformaram tudo aquilo que eles tinham e trouxeram para a confeitaria, e é por isso que hoje a confeitaria tem dominado tanto e crescido tanto, porque outras pessoas trouxeram criatividade, organização, fluxograma, trouxeram credibilidade para uma área que outrora era conhecida como função exercida por uma dona de casa, por uma mãe que teve um filho, quer ficar em casa cuidando do seu filho e vai ficar com a barriga no fogão. Tenho mais uma dica para vocês. Receita não se guarda só na sua cabeça, você precisa ter elas escritas no papel. E não só escritas, você precisa desenhar as etapas do processo. Porque senão você vai ditar essa receita para o seu colaborador. Aí amanhã ele vai tentar reproduzir. Ô Lu, vai quanto mesmo de farinha de trigo? Aí você se irrita e pensa, tem que ser eu. Tudo eu, tá vendo como a pessoa não se esforça? Ela não se esforça. Gente, não é sobre isso. Cada pessoa tem uma forma de aprender. A confeitaria, a profissão que você está exercendo, foi você quem por amor ou de repente por necessidade começou a gerenciar, a engajar, mas o seu colaborador não é obrigado a decorar tantas receitas que você tem aí na sua cozinha. Então anote num papel e ainda melhor, escreva e coloque numa ordem de etapas que fique fácil para ele ler. De preferência, se você puder, cole na parede. Se você tiver um painel que dê para o seu colaborador ir acompanhando, se você não tiver tantas receitas assim. E olha só como fica mais fácil. Aqui eu trouxe para vocês uma receita de bolo. Se tiver um desenho, se tiver escrita, se tiver a ordem de preparação, tudo bonitinho, e principalmente o que eu falei para vocês sobre o que você espera que você não falou, que no final precisa lavar e guardar todos os produtos que foi utilizado, deixar a bancada limpa, congelar as massas ou finalizar algum processo. Então deixe tudo muito bem especificado. Seja lúdico, traga criatividade, imagens, desenhos. Vou mostrar mais um para vocês aqui. Uma montagem de um copo da felicidade. Aqui, pessoal, eu escrevi aqui para vocês agora de uma forma bem amadora, mas é claro que você consegue fazer um desenho bonitinho, de repente pedir para alguém fazer, e plastificar para não ficar sujando na cozinha, né? Aqui eu trouxe para vocês um copo da felicidade. E isso aqui, quando a gente vai especificando todas as coisas, a gente chama de anatomia do produto. É quando eu consigo entender cada um dos itens que vai, e aqui eu fui puxando uma setinha e colocando 100 gramas de ganache, 100 gramas de uva, 100 gramas de chantilly, 100 gramas de brownie, chantilly, uma cereja. Tudo precisa ser bem especificado. Até aqui no final, que eu coloquei assim, tampa e etiqueta de 4 centímetros. Por quê? Às vezes você trabalha com vários tamanhos de etiqueta, vários copos, e aí você precisa especificar se aqui vai uma etiqueta, se aqui vai uma colher. Então deixa todo o processo bem desenhado, claro, para que quando uma pessoa chegue na cozinha, ela entenda, quando tocar aquele pedido, quando chegar aquela encomenda, exatamente o passo a passo que ela tem que fazer. Percebeu como tem muita coisa que foge do nosso controle? Você nunca tinha pensado em uma dessas coisas aqui e percebe como faz diferença? É sobre você de fato desenhar, literalmente desenhar esse processo, e aí sim você vai ter segurança e clareza para mostrar para alguém que vem te ajudar como as coisas precisam ser feitas. E aqui, para fechar com chave de ouro, não poderíamos deixar de falar sobre organização. Se você não tiver uma cozinha bem organizada, se as coisas não tiverem um lugar certo para ficar,
vai ficar difícil para você se situar na cozinha, para alguém de repente que te ajuda esporadicamente da sua casa, seu marido, seu filho, e principalmente para alguém que vem de fora, que vai olhar aquilo, não vai entender nada e vai se tornar uma pessoa perdida. Olha só, um pedido super especial que eu deixei aqui para vocês. Curtir esse vídeo não vai te custar nada, mas para mim vale muito. E eu queria que você deixasse aqui para mim um comentário dizendo se a sua maior dificuldade foi sanada aqui nesse vídeo, ou se não, deixa aqui que a gente vai gerar mais conteúdo, criar mais vídeo falando para vocês sobre as dificuldades de delegar para funcionário. Muito obrigada pela atenção de vocês, por ficarem até aqui no final comigo. Que Deus abençoe a sua vida. Beijão da Lu e até a próxima.